Olá, eu sou o professor Wilson Rodrigo e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de redação para a prova do Enem. Antes de tudo, é importante a gente saber que a prova do Enem pede uma redação tipo textual, dissertativo, argumentativo. O que isso significa? O texto dissertativo argumentativo tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Tendo isso como base, é importante a gente saber que, ao escrever uma redação do tipo dissertativa argumentativa, a gente deve apresentar argumentos que façam com que o leitor acredite na nossa ideia. Dessa forma, a gente precisa convencer o corretor do que nós estamos falando. Precisamos convencer a pessoa que está lendo que nossas ideias, nossos argumentos estão corretos. Coerência é a relação lógica entre as ideias de um texto. É muito importante que todas as peças estejam bem encaixadas, como em um quebra-cabeça. Tudo aquilo que a gente escrever tem que fazer sentido dentro do contexto geral do texto. E para isso, a gente precisa seguir 3 princípios. O princípio da não contradição. O texto não pode conter ideias que se contradigam e prejudiquem sua lógica interna. O princípio da não tautologia. O texto não deve ficar repetindo ideias. Devemos evitar ao máximo o famoso pleonasmo. Frases como subir para cima, por exemplo, estão completamente banidas da nossa redação. Princípio da relevância. Todas as ideias apresentadas no texto devem ser relevantes para a construção da ideia geral do texto. Enquanto a coerência se caracteriza pela conexão entre as ideias do texto, a coesão se caracteriza pelos elementos linguísticos que conectam as palavras de um texto. São os mecanismos da linguagem que nós usamos para juntar as frases, juntar nossos parágrafos, para que todo o texto esteja bem amarradinho. Para isso, nós usamos alguns elementos de coesão, que nós chamamos também de conectivos, que são conjunções, advérbios e pronomes, além de outras classes de palavras que ajudam a manter o texto bem amarradinho. Além de deixar o nosso texto bem amarradinho, tanto nas suas ideias quanto nos seus elementos linguísticos, nós também precisamos ter argumentos que façam com que o corretor se convença das nossas ideias, certo? Nós temos argumento de autoridade, que é quando a gente cita algum autor famoso, algum pesquisador relevante e importante na área, certo? Precisa ser alguém reconhecido na área. Nós temos também o argumento de raciocínio lógico, o argumento de exemplificação, o argumento de provas concretas e o argumento por analogia. Além de todas essas dicas, é importante a gente saber que para ter argumentos, a gente precisa ter conhecimento de mundo, ou seja, estar antenado nas coisas que acontecem ao nosso redor na atualidade. Assistir noticiários, ler jornais e revistas e se manter informado sobre acontecimentos das áreas sociais, políticas, econômicas e atualidades em geral fazem com que você tenha mais bagagem para poder utilizar de argumento na sua redação. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.